E, por outro lado, essa revista tem um claro compromisso político. É uma revista que tem uma concepção de que a arte é uma arte que se presta à construção de uma nova ordem política. A arte busca, ela também tateia os caminhos de renovação no plano político. Então, a revista Malta é uma revista que se coloca realmente o projeto, a tarefa de ir ao encontro do Peru, de buscar esse Peru que até então havia sido ignorado pelas expressões literárias, pelas expressões artísticas produzidas no país. Era preciso realmente também fazer do Peru a matéria por excelência dessa criação literária e, ao mesmo tempo, e aqui o Mariátegui coincide muito, no meu entender, com premissas que estavam colocadas no José Martí. Nós falamos do José Martí quando falamos da independência de Cuba e também desse momento de renovação identitária da América Latina no finalzinho do século XIX, ou seja, tanto para o Martí quanto para o Mariátegui, era muito importante essa percepção de que era preciso olhar para si mesmo, era preciso escarafunchar esse território local, nacional, antes menosprezado. Mas esse olhar para dentro não impedia um diálogo permanente com um repertório cosmopolita, um repertório universal, né? Esse exercício permanente de troca entre o local, o nacional e o cosmopolita e o universal era necessário para ajudar a construir a ponte entre tradição e modernidade. O Mariátegui não abre mão do horizonte da modernidade. Para ele, olhar para o Ailo, olhar para o passado incaico, olhar para o Peru indígena, não significava uma volta ao passado, mas significava mergulhar em uma relação dialética entre o passado e o futuro. E o futuro era o futuro da modernidade. Por isso ele era permeável a esses referenciais universais e cosmopolitas. Não é à toa que autores não peruanos e autores que não tinham nenhuma preocupação com as questões peruanas publicam em A Malta. Mariátegui dialoga muito, por exemplo, com os escritores argentinos de vanguarda desse mesmo período dos anos 20. Né? Voltaremos a esse assunto mais adiante. Então, as páginas de A Malta são abertas a outras tendências, são abertas a outras correntes literárias e estéticas. E, por outro lado, o Mariátegui acredita que toda essa abertura e toda essa efervescência deveria ter sempre um foco, um compromisso, um objetivo, que era o de aproveitar tudo isso para essa peruanização do Peru e essa renovação do Peru que se faria com base na dialética entre tradição e modernidade. No ano de 1928, então 26, foi a criação de A Malta, né? A revista começa a ser publicada e tem grande repercussão em toda a América Espanhola. Ela se torna uma revista de grande prestígio, por isso autores não peruanos querem publicar em A Malta. Realmente ela rapidamente conquista o respeito desse mundo letrado hispano-americano. E, ao mesmo tempo, Mariátegui vai atuando em outras frentes. Então, no ano de 1928, também por gestões e percursos que eu não vou descrever aqui, ele cria o Partido Socialista no Peru. Um partido socialista que advogava essa concepção de um socialismo não ortodoxo, de um socialismo justamente que pudesse se prestar a essa criação de um pensamento próprio e adequado à realidade peruana, e não algo que viesse engessado de fora para dentro. Não por acaso, essa perspectiva do Mariátegui gerou profundas controvérsias, ela não foi unânime entre os intelectuais de esquerda, e após
a morte do Mariátegui, o Partido Socialista foi transformado em Partido Comunista e passou a obedecer a uma agenda muito mais ortodoxa em termos dos partidos comunistas dos anos 30. Né? Então, aquilo que o Mariátegui criou como um espaço em que essa inquietação e essa criatividade seriam possíveis, esse espaço foi capturado por outras concepções a partir da década de 30. E em linhas aqui muito rápidas, em termos políticos, o que imaginava o Mariátegui nessa questão que nos reporta ao tema do indigenismo, do lugar do índio no Peru. Para o Mariátegui, essa dimensão indigenista era realmente fundamental, ela era, na verdade, a base do seu pensamento político e também a base dessa efervescência de se buscar novos estímulos para a expressão literária no Peru, ou seja, o índio precisava ser o agente por excelência, né? A matéria por excelência, a personagem por excelência desse processo de renovação. E essa renovação iria se ancorar justamente nessa imagem do Ayllu, da comunidade pré-hispânica, de uma comunidade que tinha uma tradição de posse coletiva da terra, de uma comunidade que tinha uma tradição de ajuda mútua, de partilha, enfim, de um espírito de compartilhamento dos bens materiais, inclusive, que, portanto, se contrapunha à noção de propriedade privada. E o Mariátegui dizia, as bases do socialismo estão dadas pela história do Peru, não é preciso buscar isso fora. As populações indígenas sempre viveram desse jeito e é preciso agora trazer essa prática, essa célula, esse cerne da história peruana que está realmente localizada sobre os índios, porque eles são a maioria, porque eles são o verdadeiro Peru, é a partir daqui que um projeto de um socialismo moderno, futuro, que vai englobar outras dimensões do país, poderia se construir. Tá? Ou seja, o indigenismo do Peru, do Mariátegui, recupera esse olhar do Gonçalves Prada para o fato de que o acesso à terra, a ligação do índio com a terra e, ao mesmo tempo, um acesso à terra que obedecia a essa tradição da comunidade, do Ayllu, da posse coletiva da terra, que aí sim estaria a chave para se incorporar o índio à nação. E mais do que isso, no caso do Mariátegui, aí estaria a chave para se repensar toda a nação, né? Quer dizer, a partir desse pulsar do Ayllu, da comunidade indígena, a tradição seria as chaves para a construção de um Peru moderno. Então, realmente, com o Mariátegui, essa perspectiva encontra o seu viés mais radical, mais valorizador do índio como sujeito da história peruana. Vou aproveitar que falei do Mariátegui para fazer o contraponto, que eu também não vou desenvolver aqui, mas que é um contraponto importante para esse tema, entre o Mariátegui e o Aya de la Torre, Víctor Raul Aya de la Torre. Aya de la Torre foi o criador no Peru, no ano de 1924, da APRA. A APRA, que depois virou um partido aprista no Peru. Um partido aprista. Aya de la Torre. 1924. E o Aya de la Torre teve uma trajetória importantíssima na história do Peru do século XX. O APRA existe ainda hoje e chegou à presidência da República em tempos mais recentes, mas o APRA esteve por muitos e muitos anos na clandestinidade no Peru. Depois da queda do Leguía, né, o Leguía governa até 30, o Peru passa um período em que prevalecem os governos militares e esses governos militares
procuram acabar com essas forças de questionamento, de projetos de esquerda que haviam realmente ganhado força nos anos 20, e o APRA, que era um partido com muitos adeptos, com muita expressão nos anos 30, é colocado na clandestinidade. Os apristas são perseguidos, são torturados, né? Os apristas chamam esse período dos anos das catacumbas. Tamanha foi a repressão que recaiu sobre o APRA. E a história do APRA segue assim pelas décadas seguintes ainda, o Aya de la Torre sempre tendo que se refugiar, sempre tendo que falar de fora, do exílio, do refúgio numa embaixada em Lima, enfim, uma vida bastante cheia de percalços e vivendo, portanto, esse confronto muito duro, muito violento com o Estado peruano. Mas em 24, quando o Aya de la Torre cria o APRA não era ainda uma força que fosse objeto de repressão, que fosse objeto de perseguição, até porque, apesar de tudo, esses anos de governo Leguia foram anos, então, em que essas vozes de crítica, de dissonância em relação ao segundo civilismo tiveram lugar de expressão e elas se colocaram realmente no cenário peruano. E nesse período, então, o Aya de la Torre chega também a conversar com o Mariátegui a respeito do que seria um novo projeto nacional para o Peru, o que seria o lugar de cada grupo social nesse novo projeto de nação. Eles não só pensam o país, como eles têm iniciativas de ação política, de militância política, e uma dessas iniciativas foi a criação das chamadas universidades populares em Lima, nos anos 20. Essa foi uma iniciativa do Aya de la Torre, mas o Mariátegui é convidado a participar das universidades populares. Essas universidades populares, então, são espaços que congregam setores médios críticos, congregam também trabalhadores urbanos, trabalhadores assalariados, operários, e existe aí, então, uma efervescência a respeito da possibilidade de se pensar a modernização do Peru em novas bases. Mas as ênfases de Mariátegui de um lado e Aya de la Torre do outro lado foram ênfases diferentes. Para o Aya de la Torre, uma questão absolutamente crucial era a questão do anti-imperialismo. Para o Aya de la Torre, o Peru não poderia emergir como nação e como nação soberana e moderna enquanto ele fosse o tempo todo aplastrado por essas forças imperialistas. O exemplo que eu dei da Cerro de Pasco. E para o Aya de la Torre, a solução para se confrontar essa presença esmagadora do imperialismo no Peru seria uma aliança de classes. E essa aliança de classes seria liderada pelos setores médios. Então, fariam parte dela outros setores subordinados da sociedade, por exemplo, os trabalhadores urbanos, os trabalhadores assalariados, eles também têm um lugar de destaque no pensamento do Aya de la Torre, mas caberia aos setores médios a direção desse projeto de construção de um Estado que afirmasse a soberania nacional em oposição à presença do capital estrangeiro e de toda a força política do imperialismo no país. Então, o Aya de la Torre e o Mariátegui se encontram, num primeiro momento, em torno desse desejo de renovar o Peru, de atrair para o diálogo esses novos setores sociais que estavam presentes em Lima, mas ainda muito desagregados. As universidades populares são um instrumento importante para isso, mas a divergência ideológica entre eles vai se acirrando até que, já perto da morte do Mariátegui, os dois definitivamente não conversam, eles têm plataformas, lugares e projetos distintos e conflitantes. Tá? Então, voltando rapidamente a outras correntes indigenistas que tiveram lugar, e aí eu quero fechar com o tema do indigenismo
como desdobramento para todo o século XX na história do Peru. Bom, o movimento indigenista, como eu disse, ele teve várias correntes, vários momentos em que essas correntes se articularam com maior visibilidade e também horizontes muito variados. Um momento importante de uma dessas correntes se situa ainda no início do século XX, a partir do ano de 1909, quando se cria em Lima uma associação chamada Associação Pró-Indígena. Associação Pró-Indígena. 1909, então, recuando aqui um pouco aos primórdios dessa inquietação que vai se colocando e que vai chamando atenção para o problema do índio como um problema que precisava ser observado e encarado pelos intelectuais peruanos, pelo Estado peruano, pelas elites peruanas e limenhas. Fazem parte dessa associação Dora Mayer, que é quem leu aqui o texto que eu indiquei, do Hugo Achugar, sobre o indigenismo, ela aparece lá, e ao mesmo tempo Pedro Zulem. E ambos estavam ligados à Universidade de San Marcos. A Universidade de San Marcos, em Lima, como vocês sabem, uma universidade que data do século XVI, do período vice-reinal, e que continua bastante atuante no Peru até os dias de hoje. Lá em San Marcos, o Pedro Zulem, a Dora Mayer e a Associação Pró-Indígena assumem um olhar para com esse problema, que era um olhar especialmente humanitário, ou seja, um olhar que, se a gente fosse dividir aqui alguns campos, que estaria mais próximo do tom assumido pelo conto Ave Simido. O problema do índio como um problema humanitário que despertava a sensibilidade, que despertava a solidariedade dessas elites limenhas. E essas elites limenhas, então, se viam como aquelas que pretendiam, de alguma forma, criar canais para proteger esses índios dos abusos a que eles estavam expostos. O Valcárcel criticou duramente esse grupo da Associação Pró-Indígena com o argumento de que esses homens, por mais bem intencionados que estivessem, não tinham uma real dimensão do que era o mundo indígena, do que eram os problemas indígenas e do que seria uma possibilidade de solução daquele estado de coisas. Então, quer dizer, um olhar de fora que denuncia, que se sensibiliza, mas que não reconhece nos índios realmente atores capazes de subverter aquela situação.